Boa tarde com Jesus. Vamos começar essa tarde abençoada, tarde de companheirismo aqui no tabernáculo. Boa tarde aos irmãos que participam através da internet. Deus nos abençoe em mais este dia como já tem nos abençoado. Deus não vai nos abençoar, Ele já está nos abençoando. Podemos crer assim, não podemos? Amém. Então vamos ler, começar com o Salmo 86, para nós abrirmos. Salmo de número 86, até que todos encontrem. Salmo 86, oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Que salmo maravilhoso, não é? Muito bonito, salmo de número 86, é um salmo de Davi. Bom, o grupo que estava cantando aqui, ensaiando na hora do companheirismo, podia ir ali para cima, ali no púlpito, né, para nos ajudar a cantar um hino, enquanto nós, depois, né, ou enquanto nós estamos orando. Pai bendito, tem algum rapaz aí que quer orar? Que quer orar? Ninguém quer orar? Então eu oro, eu quero orar. Senhor bendito, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de viver, de respirar, de andar, de poder comer, Senhor, de podermos estar juntos em companheirismo. Ó Deus, como isso é maravilhoso. Aceita a nossa gratidão e venha inspirar, venha dirigir, venha ungir
cada palavra que for dita, cada hino que for cantado, nós pedimos a Tua presença nesta tarde. Cada um de nós, Senhor, queremos terminar este companheirismo surpresos com as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, quem desejar, vir aqui para frente, para nós cantarmos. Nós vamos cantar um hino bem conhecido e ele é muito bom de cantar. Ser feliz. Você sabe o que é ser feliz? Ser feliz... Não é esse não. É que eu não passei, né? Desculpa. Esse. É esse. Você sabe o que é ser feliz? Será que nós sabemos mesmo o que é ser feliz? O irmão Brana diz o que, hein, sobre felicidade? Felicidade é Cristo, mas ele diz outra coisa também. Oi? Felicidade é viver para os outros. O irmão Brana disse isso também. Mas ele diz ainda outra coisa. Felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Isso é maravilhoso, isso é ser feliz. Vem cá, fica vocês, ou cabe mais gente lá, só que o microfone acabou, né? Vem cá, fica vocês aqui, ó, de lado aqui, a irmã vai segurar o microfone, aí vocês entrega para uma que vai ficar no meio aí, que aí pega a voz de todo mundo. Vem cá, gente, não precisa ter medo não, faz uma fila aqui, ó, do lado da irmã Darcy, vem cá você, aí, aqui, ó, isso, aí assim, pode vir, sem medo, é para cantar para Jesus. Vamos lá, quem já ouviu esse hino? Conhecem ele? Vamos lá, a letra vai sair no monitor e nós vamos cantar. Vamos esperar, né, a letra. Ser feliz é ter dentro de si um nobre coração. É mais amor sentir e conceder Espera aí, vamos perdão. começar de novo. É porque eu não ensaiei, aí fica difícil, né? Pode ser um pouquinho mais devagar. Nesse tom, Vamos. Solte sua voz aí. Ser feliz é ter dentro de si um nobre coração. É mais amor sentir e conceder perdão. É transformar em brisa um vendaval. Ser feliz é estar de bem consigo, é na palavra crer. É ter muitos amigos e amigos ser. É possuir a paz celestial. Ser feliz é ter a liberdade de poder falar que Cristo é a verdade que liberta e dá seu poderoso Espírito de amor. Ser feliz é não temer a nada, é contemplar o céu. É pela madrugada conversar com Deus. É repousar nos braços do Senhor. Vamos começar de novo. A culpa é minha, viu? Porque eu não ensaiei. Um tom abaixo, eu acho. E aí vocês soltam a voz. Pode subir bastante o microfone deles aqui. Vamos lá.
feliz é ter dentro de si um nobre coração. É mais amor sentir, é conceder perdão, é transformar em brisa um vendaval. Ser feliz é estar de bem consigo, é na palavra crer, é ter muitos amigos e amigos ser, é possuir a paz celestial. Ser feliz é ter a liberdade de poder falar que Cristo é a verdade que liberta e dá seu poderoso Espírito de amor. Ser feliz é não temer a nada, é contemplar o céu, é pela madrugada conversar com Deus, é repousar nos braços do Senhor. Ser feliz é não sentir tristeza, é ter uma canção que fale da certeza desta salvação, é permutar as trevas pela luz. Ser feliz é despertar sorrindo em torno do farol, é repousar nos braços de Jesus. Porque estava errado. Ser feliz É ter a liberdade de poder falar que Cristo é a verdade que liberta e dá seu poderoso Espírito de amor. Ser feliz é não temer a nada, é contemplar o céu, é pela madrugada conversar com Deus, é repousar nos braços do Senhor. Quem aí lembra algum outro hino que fala sobre felicidade? Hã? Alguém falou aí. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Que tom que é, hein? Acho que pode ser mais um maior. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O Rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém existe um louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Outro hino sobre felicidade. Hino sobre felicidade. Não lembra? Hã? Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, Pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém. Vocês viram que todos os hinos que falam sobre felicidade falam a mesma coisa, né? Felicidade é
Cristo em nós. Deus abençoe. Podemos assentar, exceto vocês. Eu queria que cada um desse um destaque que está na cabeça de você. Não vale descer para pegar a agenda. Não lembra, não? Vocês assistiram os cultos durante a semana? Tem alguma coisa assim, ó, na sua cabeça que você lembra, que você ouviu e achou interessante, e você não precisa nem da sua agenda para lembrar desse destaque? Quer falar? Foi no culto de quarta-feira, se eu não me engano, o pastor Efraim disse que o amor de Deus nunca se esgota por você. O amor de Deus nunca se esgota. É um destaque, uma coisa boa. Quer falar, armada? Veio nos cultos durante a semana? Os nossos cultos é segunda, quarta, sexta, né? Sábado à tarde, domingo, mas às vezes é difícil. Também não? Na escola dominical passada, o pastor Jonas disse: encare a vida, encare as coisas mais importantes dessa vida com mais seriedade. Boa lembrança. Lembra, irmão? Marcos, depois o Davi. Se eu não me engano, foi domingo à noite, o pastor Marconi disse que Deus não está no universo, o universo que está em Deus. Lembrança, hein? Vai lá, Marcos. Eu lembro de um que é bem antigo, na verdade foi até dito cooperismo, mas é muito bom lembrar. Ou o livro te afasta do mundo, né? Ou o mundo te afasta do livro. Lembra, irmão? Lembra de nenhum? Não? Então tá bom, Deus abençoe. Vocês ficam aí prontos, né? Vocês vão cantar daqui a pouco. E aqui, quem quer dar destaque através da internet também, participem e vamos ver os destaques daqui de dos irmãos que estão aqui presencialmente. Pastor Jonas, de manhã, comentando sobre o culto de sexta-feira com o pastor Joaquim Gonçalves, a mensagem em Corpus. Seja orgulhoso de ser membro do corpo de Cristo. Você é parte de Deus. Muitas coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Toda a armadura de Deus é sobrenatural e a armadura de Deus é o amor. Culto de hoje de manhã. Quem vence herdará todas as coisas. Culto de hoje de manhã. Ele já tem uma casa preparada para nós. Ele já tem tudo que precisamos. Destaque de sexta-feira, série Corpus. Nós não temos mente para sabermos o que seremos. Maria, quando recebeu a promessa, ela teve muito impedimento, mas a sua fé não teve nenhum. Pastor Jonas, na escola dominical, o Espírito Santo não olha para quem teve um passado negro. O dono do pecado é Satanás. Que maravilha. Irmã, vocês vão cantar hoje? Estão pretendendo cantar à noite? À noite vocês vão cantar? Porque senão eu ia chamar para cantar agora. Ah, tá. Para pagar aquele dia que não deu tempo. Mas então tá bom. Sejam orgulhosos por serem membros do corpo de Cristo. Amém. Em nome da irmã? Fala no... Marlúcia de Caiapônia. Irmã Marlúcia, que está sempre participando, né? Só que por distância. Hoje ela está aqui presencialmente.
Vamos lá, quem mais? Aqui. Um irmão cheio do Espírito Santo não julga o passado ruim de outro irmão, mas agradece por ele estar aqui, do culto de hoje de manhã. Destaque do pastor Jonas na segunda-feira. Bem-aventurados somos nós que não vemos, mas cremos e obedecemos. Destaque de hoje de manhã. Quanto mais perto de Deus você está, maiores são suas lutas. Olha só, hein? Temos que lutar se quisermos treinar. Escola dominical de hoje de manhã. Pastor Jonas, escola dominical. A prova de que somos filhos de Deus é que quando ouvimos sua palavra, ela tem ressonância na nossa alma. Irmão Tibério, destaque do pastor Jonas. Pastor Joaquim nunca quis uma igreja bonita. Ele queria um povo bonito para Cristo. Da escola de hoje de manhã, pastor Jonas disse que se somos o que somos, é porque recebemos a unção de Deus. A luta não terminou, mas sabemos que somos mais do que vencedores. Pastor Jonas Pimentel na escola dominical de hoje de manhã. Virá uma unção sobre você e você superará cada obstáculo de Satanás. O interessante de ouvir destaques é porque a gente ouve coisas que parece que nós não demos tanta importância quando ouvimos, né? Às vezes passou despercebido, e aí, por exemplo, eu tenho 2 aqui que eu ouvi agora e não anotei de manhã, então é muito bom, fica bem frisado. Destaque de domingo à noite passado com o pastor Amadeus Dias. O sangue te dá o direito de se arrepender. Você tem o direito de se arrepender e santificar-se, mudar aquele erro toda a sua vida. Destaque de hoje de manhã. Nessa dimensão, Deus não vai permitir que ninguém tenha alegria constante. Destaque de hoje de manhã. Atribulados, mas não desanimados. Destaque de sexta-feira à noite. Nós sempre fomos parte de Deus. Não discuta sua eleição, predestinação e sua filiação com Deus. Destaque de hoje de manhã do culto. A fé não tem nenhum impedimento de modo algum. E aqui também tem alguns destaques, que, como por exemplo, do irmão, deixa eu ver aqui, quem é o irmão, não mandou, irmão Davi, de Vargem Grande do Sul. O seu passado só existe na sua mente e na mente de algumas pessoas, mas a pessoa que tem um Espírito Santo não olha para uma pessoa que tenha o passado negro e o acusa. A irmã Jaqueline, lá de Uauá, na Bahia, a fé não tem impedimento de modo algum. O irmão Silvano participa também. Pode ter passado para ele, mas não para você que tem fé. Os dias, né, da cura divina, os dias dos milagres. Era uma expressão muito usada lá no tempo do irmão Brana, que os dias dos milagres já tinham passado. A gente vê isso na mensagem e talvez isso não é tão comum hoje nos nossos dias. Aliás, fala-se até de milagre demais, né? Mas lá na época do irmão Brana, isso era os dias dos milagres já passaram. Então o irmão Brana diz, pode ter passado para eles que não têm fé. E hoje está tudo ao contrário, né? O mundo está fazendo negócio em cima de milagres, milagres, milagres. Irmão Lucas Novaes, lá de Irecê, a fé perfeita é exercida exclusivamente pela semente eleita de Deus. A irmã Adriele destaca também, homens sinceros podem errar
o seu caminho, se tão somente não se deixarem guiar pelo Espírito Santo. Outro destaque aqui, do irmão Mateus, da irmã Verônica: quanto mais perto de Deus, maiores são as lutas da vida. Irmão Kelvin, lá do Rio Grande do Sul, lá embaixo do mapa, né, do Brasil, membro do pastor Lázaro Pérez, destaca: os pontos mais brancos da terra são os mais próximos do céu. A irmã Débora Santos envia aqui: não discuta a sua eleição. O filho pródigo não discutiu a sua eleição. Você é parte de Deus. Ser parte de Deus é fazer parte da herança do céu e da terra. A irmã Joyce destaca a participação do irmão Otávio Machado ontem. Você não é um fracassado, você é um herdeiro da promessa de Deus. Pastor Efraim, na quarta-feira: eu venci hoje e eu venci ontem e já estou vencendo hoje. Estou me preparando não com as minhas forças, mas com as forças dele. E Deus transfere as bênçãos dos pais aos filhos. Destaque também da irmã Ísia, aqui de Goiânia. Deixa eu ver, tem só mais um aqui. Irmã Dâmares, lá de Caiapônia: a coisa que o crente mais carece, especialmente nesses dias, é de discernimento. Por falta de discernimento, o povo é destruído. Quando a pequena águia ouviu o grito da sua mãe, ela voou. É o irmão Edgar, lá de Itabirito, Minas. Está escrito esse nome, né? Itabirito, Minas Gerais. Acho que é isso mesmo. Vamos lá, mais alguém aqui? Ah, sim. Pastor Joaquim Gonçalves, na série Corpos, né, sexta-feira. Eu sou uma parte de Deus, vocês são uma parte de Deus. Vocês sempre foram. Não foi no dia em que você levantou a sua mão aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Não foi no dia em que você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você fez tudo isso porque você era e é. Vocês sempre foram. Desde antes da fundação do mundo. Como é que é seu nome, irmão? Daniel, irmão Daniel Aguiar, aqui de Goiânia. Tem mais aí? Não, né? Então, nós vamos continuar o que nós começamos domingo passado, sobre as parábolas. Quem lembra aí a parábola que nós vimos domingo passado? Quem aí estava e lembra? Pode dar um destaque assim de alguma coisa de domingo passado. Lembra? Aqui, ó, o irmão vai falar ali. Irmão Everton mesmo. Você levantou a mão. Destaque é a parábola da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. Então nós vimos aí foi a primeira parábola, né, que nós vimos. E só para complementar ela tem um significado também. O irmão Brana liga isso com uma escritura muito importante, que nós estamos edificados sobre. Quem aí arrisca, hein? Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, esse daí é onde nós estamos firmados, apenas complementando algo, né, de domingo passado. E o irmão Brana diz também que, quando Jesus disse lá para Pedro: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quem aí lembra o que o irmão Brana fala que é essa pedra aí? Essa pedra é revelação. Por isso que essa igreja, nós estamos sobre a revelação, fundados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, apenas complementando o que nós já havíamos ouvido
na semana passada. Agora nós vamos para a parábola do semeador. Parábola do semeador, abra sua Bíblia, está lá em Mateus capítulo 13. Aí nós vamos lendo e acompanhando. Mateus capítulo 13, deixa eu ver aqui, a partir do verso 1, 3, né? Vamos começar do primeiro aqui. Então, deixa eu ver aqui. Sim. A parábola do semeador. Todos acharam, né? Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Naquela hora ali, o púlpito de Jesus era o barco, né? Então a gente imagina essa cena, Jesus dentro do barco e a multidão toda na praia, em pé para ouvi-lo. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Agora vamos lá para o verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí está a parábola do semeador, onde Jesus mesmo já nos dá, no próprio capítulo, já nos dá a explicação sobre isso. Antes de nós comentarmos e entrarmos nessa parábola, eu queria chamar o hino, que é o semeador. Já estão prontos aí? E aí, eu gostaria que o irmão Eude viesse aqui, se o senhor puder. Irmão Eude, vir, irmão, depois a gente vai chamando, né? Mas vamos lá então ouvir esse sexteto aí que vai cantar um hino especial nesta tarde, que tem a ver com o tema que nós vamos meditar nele, que é a parábola do semeador. Bom, acho que está tudo pronto, né? Então vamos ouvi-los cantar. Mais um microfone? 2. Então cantem, o semeador.
Deus continue vos abençoando. Muito bonito ver os jovens participando, louvando a Deus e cantando ao Senhor. É muito bonito, né, irmão? Amós, o semeador no sexteto. Deus abençoe vocês. Bom, irmão Eude, sem avisar ele, vamos ver se o irmão Eude é bom do coração? Como é que tá aí, irmão? Batendo? Sim, batendo bastante. É forte, né? Forte, acelerado. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas, se o senhor quiser sentar aí, cadê o irmão? Depois eu queria que ele também trouxesse uma participação. Se alguém, não sei se tiver, irmão Otávio, de repente, pudesse revezar, deixa eu ver se ele está lá. Irmão Luiz Mar, o senhor podia revezar com ele lá no balcão, para ele vir aqui um pouquinho? É o irmão Luiz Mar que está lá no balcão? Se é você, irmão, levante as mãos e diga, eu aceito Jesus. Ele já aceitou, né? Mas, pois é, irmão Eude, essa parábola aí, parábola do semeador, que coisa, né? 3 situações. Comenta isso. Eu não vou comentar, não. O senhor comenta aí. Boa tarde com Jesus. Amém. Então, Jesus explicou, né, muito bem a parábola, né, para os seus. E esta parábola ela é repetida em outros evangelhos, não é? A gente pode consultar outros evangelhos. Lucas 8, ele explica muito bem também. Então, o que é a semente? O que é a semente que Jesus explicou? A palavra de Deus, não é? E o que precisa para a semente germinar? Precisa de um solo fértil, precisa
de umidade, que é a água, né? E então nós temos isso em nós, né? A palavra, ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Quando chegar o dia do juízo, ninguém poderá falar, eu não ouvi, porque o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, nas tribos, nações, todas as línguas, todos os idiomas. Ninguém poderá falar, eu não tive oportunidade de receber esta palavra e que ela frutificasse. Contudo, eu sempre digo para os candidatos do batismo, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você está alistando para uma guerra, a maior batalha jamais pelejada. Você tem que ter algo em que se firmar, porque as lutas virão. Então, você aceita o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, você se rende a Ele, pode estar certo que todas as armas do inferno estarão apontadas para você. Você tem que ter algo sólido, você tem que ter raiz. E como que você adquire as raízes? É com as lutas, né? Quanto mais as provas vêm na vida de um cristão, mais as raízes se aprofundam. Então, a gente tem essa raiz sólida que não deixa com que a gente caia. Não quer dizer que nós somos fortes. Eu gosto muito daquela história que o pastor Joaquim Gonçalves, saudoso, ele conta sobre a amoreira e o jatobá. O jatobá ficava zombando, né? Ah, mas não pode vir nenhum ventinho, você está deitando. E ela deitava e se levantava. O dia que veio um vento mais forte, o jatobá tombou e ele levantou. Ele tinha raiz, mas ele faltou algo nele. Talvez seja humildade, né? Talvez seja isso. Então, eu vou deixar para os outros. Muito bom, porque quando o senhor falou da raiz aí, eu lembrei dessa história na hora. E é melhor uma pessoa que caia 1000 vezes e levante as 1000, do que a que cai uma só e nunca mais levanta. Né? Então, pense nisso. Às vezes, esse cair 1000 vezes é você lutar contra a sua condição humana, os seus erros, mas cai, levanta, conserta. Como ouvimos hoje de manhã, tem o sangue que apaga o seu passado, apaga as suas falhas. Cai de novo, levanta, cai de novo, 1000 vezes. Esse cair, irmão Leandro, às vezes a gente não cai, tropeça, escorrega, né? A gente tem que ter firmeza, não podemos ter aquele voo de pica-pau. A gente segue firme, mas às vezes a gente escorrega, somos humanos. O cair é do homem, foi Davi quem disse isso. Exatamente, mas a gente tem que ter a firmeza, porque os ventos vêm, o vendaval vem, a amoreira, ela deitava, ela não caía. A hora que passava ali a chuva, logo ela estava de pé ali novamente, alegre com Jesus, né? Isso que nós devemos ter. E ninguém vai também usar isso para falar, não, então eu vou cair 1000 vezes, é só eu levantar. Isso não é nesse sentido, né? Tem que deixar bem claro. Isso é para quem, como diz o irmão Brana, está lutando com tudo que tem. Entendeu? Esse é o verdadeiro sentido. Muito bom, irmão Eude. Passa pro... Eu queria vocês mais de lado, assim, ó, porque senão vocês vão mais de lado, assim. Pode ficar bem... mais assim, isso. Aí cada um comenta, e vamos ver, e aí você vai guardando, hein? E quem quiser participar, se você quiser participar, irmão, lembrei de uma história aqui, levante suas mãos, mesmo não estando aqui, vocês devem participar, né? Se quiser anotar, escrever. E irmão? Boa tarde com Jesus, irmão. Eu hoje já falo muito sobre essa parábola, né? Essas parábolas são uma maneira muito simples na história, uma maneira muito simples de explicar como Deus trabalha com cada um de nós. Então, Deus tem dado a cada um a oportunidade de conhecer e aceitar sua palavra. E nós percebemos nessa parábola como achar um solo fértil para a palavra de Deus é muito difícil, né? Não é algo que se encontra em todo lugar.
nós somos solos férteis para a palavra de Deus, mas isso não é algo que Deus pôde encontrar em todos os cantos. Então nós percebemos aqui que, primeiramente, uma semente caiu na parte do caminho. Irmão, que a Bíblia fala que é uma pessoa que ouviu a palavra do reino, não entendendo, veio um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É aquela pessoa que não teve a revelação para aceitar a palavra de Deus. Depois teve aquela semente, a palavra, né, que foi até aquela pessoa que não teve a profundidade, né, a palavra de Deus tocou naquela pessoa apenas de uma forma superficial. Aquela palavra não tocou, não chegou no coração da pessoa, né? Foi só as dificuldades começarem a vir, começar as perseguições, a vida de um cristão verdadeiro, e ele já desistiu daquela palavra. E depois nós vemos aquela palavra que caiu em uma pessoa que está cheia de vaidade, cheia de ambições humanas, e aquela palavra não vai prosperar naquele lugar, pois ela acredita que, como hoje foi pregado hoje de manhã, né, tem que ter igreja bonita, a igreja tem que ser rica, a vida cristã tem que estar acompanhada de alguma prosperidade natural, coisa que não é assim. E por fim, a palavra encontra sim um solo fértil, onde ela pode prosperar, onde ela pode achar raiz, onde ela pode crescer. O solo aí encontra o ego, né? E a gente lembra da história de Jesus quando ele encontrou com o jovem rico, que quando Jesus disse para ele, ó, tem que deixar tudo para me seguir, vende tudo que tens. Então aquele solo que aparentemente estava pronto para receber a semente, pois seguia os mandamentos, seguia a Bíblia que eles tinham ali, aquele solo, na verdade, não estava pronto para receber aquela semente. Então ele rejeitou e deixou aquilo de lado. Isso é muito profundo. Foi muito superficial, né? O mancebo de qualidade, ele recebeu apenas superficialmente, ele não quis aceitar toda a sua plenitude. E pegando o destaque de hoje de manhã, né, o pastor Jonas falou que a evidência de que você aceitou a palavra de Deus é de que, quando você escutou a palavra de Deus, você entra em ressonância com ela, né? A gente pegou o significado da palavra ressonância. É você vibrar com frequência própria ao receber estímulos externos de algo que vibra na mesma frequência que você. Então, a semente, ela cai num solo que é compatível para fazer aquela palavra crescer, florescer, gerar raízes e se tornar um fruto de qualidade. O irmão Brana diz na mensagem, mostra-nos o Pai, se eu não me engano, aí ele diz assim, antes da mensagem, começaram bem no comecinho, limpe o solo, para que a palavra de Deus possa cair e produzir. Por quê? O que é limpar o solo? Tirar, não é, irmão Eude? Raiz de amargura, ervas daninhas, tanta coisa. Pensa, você ouvir a palavra com raiz de amargura, essa semente caiu aonde? Foi num solo fértil? Foi num solo sujo, né? Num solo contaminado, que talvez, é bom observar isso aqui, ó, igual fala aqui no versículo 20, olha aqui, irmão Everton, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, ele ouve, a recebe com alegria, ele recebe dizendo amém, gritando glória a Deus, isso é verdade, ele recebe com alegria, com gozo, mas é de pouca duração, né? Então, o que você tem a dizer sobre isso? Boa tarde, com Jesus a todos. Bom, aqui a parábola prossegue dizendo que quando chega a angústia, a perseguição, se ofende. É fácil, como nós já ouvimos, ser um cristão aqui dentro e dizer amém, e dizer que é verdade toda a palavra que é pregada, mas é lá fora que nós vamos receber os ventos, que vai vir o sol quente, e tudo isso vai provar se há vida nessa semente, vai provar em que tipo de solo que essa semente caiu. E eu
queria também um pouco falar, porque nós ouvimos o hino que os jovens cantaram ali, onde está o semeador? E esse semeador é nós, né? E nós temos que ouvir esse hino refletindo assim na nossa condição. Será que lá fora, no nosso dia a dia, nós estamos semeando a palavra de Deus com nossas atitudes? Hoje na escola dominical, o pastor Jonas falou que nós devemos avaliar se as nossas atitudes, se elas não causam escândalo em alguém. Por mais que às vezes seja ilícito, por mais que para nós, para a nossa consciência, está tudo tranquilo, tudo ok, mas se essas atitudes não estão causando um escândalo a alguém, não está desestimulando a fé de alguém, fazendo alguém arrazoar quanto à fé que nós temos. E então eu creio que nós temos que ter essa consciência de que nós somos os semeadores, sem jogar a semente na terra propriamente dita, mas com as atitudes que nós temos lá fora. Estamos semeando, né? Estamos semeando. Mas às vezes a pessoa pensa assim, às vezes a pessoa desanima. Eu já semeei tanto e nunca, já influenciei tanto, às vezes a gente pode pensar isso. Já evangelizei, já conversei com tantas pessoas, nunca consegui um convertido. Não é? A gente não pode pensar isso? Acontece de falar com muita gente, de falar da doutrina, de falar como é a ordem da igreja aqui, e de convidar e de mostrar na Bíblia. Você está lançando a semente. Mostrar o porquê da nossa doutrina, de porquê nós cremos. E você ouve, às vezes, as pessoas falam, não, é verdade, e realmente, e ficam pensativas, e não, eu vou consertar a vida. Eu vou lá na sua igreja depois. Mas você não vê aqui, né? Mas não, o que é mais importante é não desanime, sabe por quê? Porque às vezes você falou com essa pessoa e essa pessoa não é daqui, e às vezes ela foi para a cidade e aceitou Jesus, aceitou a mensagem, talvez ela nem sabe. Cadê aquela? Queria tanto achar aquela pessoa que me evangelizou. E pode que a gente não veja o resultado aqui, né? Mas lá do outro lado a gente pode se surpreender. A gente pode se surpreender. Então, já teve caso até de uma mulher conversando na portaria de um prédio, aí eu estava lendo uma mensagem e ela me perguntou, que livro que é esse? Aí, explicando, tá, aí o tempo era curto e eu tinha que sair, eu deixei a mensagem, acho que, se eu não me engano, a mensagem é amor. A mensagem que eu estava lendo já estava toda marcada. Aí eu falei, toma aqui e lê, a senhora, está aí o endereço da igreja. Quer dizer, eu não sei, né? Eu não sei o que... Eu lancei a semente, se vai germinar, aí é com Deus. Então, o nosso papel, muito bem lembrado, é sermos semeadores. Não é isso, irmão? Luiz Mar. Sim, é verdade. Porque a palavra de Deus, aqui no versículo 9... Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Você pode ver ali que Raabe, ela viu notícia do povo de Israel. E ali era só uma mulher, ali com seu comportamento, sua família vendo aquele comportamento dela. Às vezes ela falou para a sua família, daquele povo de Israel. E ali 2 espias. Ela colheu aqueles 2 espias. Então, 2 espias, né? Então, ali era uma semente que estava sendo regrada naquele lugar. Tinha uma semente ali. Às vezes, o mundo, você fala a palavra para as pessoas, quem tem ouvido, ouça para ouvir, né? Você plantou, você não sabe o resultado. Já chegou numa fase que a pessoa chegou em mim assim, aceitei Jesus. Mas que bom, irmão. Eu falei tanto da mensagem do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme deve ser batizado. Às vezes já veio até aqui, nos cultos, mas só lá que a gente vê o resultado do outro lado. E o irmão Brano, ele fala que nas denominações tem a salvação comum. E tem o eleito, né? O eleito é aquele que crê na mensagem, que crê na Bíblia, conforme Gênesis e Apocalipse.
E o principal é o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí mostra claramente que Pai é Senhor, está acima de todas as coisas, e Filho, Deus conosco, e Cristo é o Espírito Santo em nós, né? E Deus está em nós, em nosso meio. Somos um povo predestinado dele, que nem temos ouvido hoje de manhã, o pastor Jonas falando, que a nossa igreja não é uma igreja bonita, mas a igreja bonita é você, as irmãs, os irmãos, é Cristo. Você reflete Cristo nas pessoas, e você mostra que você é diferente. E Satanás, ele fica irado, porque ele não quer ver um povo unido como nós somos. E o irmão Brana fala, Raabe, ali estava uma semente predestinada. Agora, quem pode dizer que aquela não é uma semente predestinada? Quem pode dizer? Né? Quem conheceu Raabe antes de ser mudada? Olha, de Raabe, como é que é a sequência? De Raabe veio Boaz, de Boaz, Obed, Jessé, Davi. E de Davi, Jesus, né? Então o irmão Brana mostra isso, dali vinha a linhagem de Jesus. Então quem pode falar? É igual o irmão falou, nosso papel é lançar a semente, e se for uma semente predestinada, o irmão Brana diz assim, hora que o sol, representado por Cristo, bater nela, ela rompe e nasce, né? É que nem o pastor Joaquim falava, né? Se tem uma semente de abacate no bolso, ali, se você plantar, potencialmente você tem um pé de abacate. E realmente a semeadura é muito profundo. Pode falar, irmão. Nós falamos acerca de lançar a semente e nós não sabemos quem vai frutificar ou não. Aí eu lembrei de 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é quem sabe quem é a semente eleita. Às vezes você vai só plantar, outro vai regar e às vezes outro vai colher, né? Então é tudo um processo. Quando nós falamos da semente, nós vemos aqui o irmão Brana falar na mensagem A Obra-Prima, parágrafo 112. Observem, e isto começou como o original. Como disse Jesus, a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. Então nós temos até aquele corinho, a palavra de Deus é semente e vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Então ele diz, e ele era o semeador, a semente era a palavra. E então nós pensamos ali na cruz do Calvário. Por que foi necessário uma expiação, a morte e a ressurreição? E aí, lá em João 12, 24, diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, isso serve para qualquer semente, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, essa palavra, esse verbo de Deus que se fez carne entre nós, ele teve que morrer para que essa semente pudesse vir a brotar e dar frutos, que somos nós hoje, frutos dessa palavra que foi plantada lá no original. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Agora, o irmão Eude vai comentar novamente aí. O que foi semeado, versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. O que seria, hein? Cuidados deste mundo. Sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Mateus 6,33 vai encaixar aqui perfeitamente. 6,33, que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um testemunho próprio,
quando eu perdi tempo na vida, e quando eu me casei, eu tive que correr atrás do prejuízo. Aí Deus colocou no meu coração prestar concursos. E eu fiz uns 20, 30, eu já dei esse testemunho aqui. E não passava nem lá na rabeira, nem por último. Várias. O que eu fiz? Ao invés de eu deixar de vir à igreja e aplicar o tempo para estudar, eu passei a vir nos cultos de meditação que ocorriam aos sábados de manhã. Eu tinha o lema assim: a apostila na mão e a Bíblia no coração. Eu nunca deixei de cultuar, fazer meu culto doméstico, orar, vir aos cultos para estudar. E isso, para mim, é um erro. É claro que nós somos elementos do tempo, estamos ainda, aqui nessa dimensão, temos que estudar, temos que trabalhar, mas sempre podem confiar. Busque a Deus primeiro. Eu costumo fazer assim, em tudo que eu for fazer, antes eu gosto de orar. Pode ser a coisa mais simples. A mãe do pastor Joaquim Gonçalves, para fazer crochê, ela orava em espírito. Não quer dizer que ela ajoelhava, não, mas ela orava em espírito. Com Deus eu começo, com Deus eu prossigo. O Senhor me ajudando, dará tudo certo. Antes de sair de casa, ele conta que ela orava: guarda minha língua, Senhor, guarda minha boca. Grande coisa, porque lá em Tiago 3, fala que a língua é inflamada pelo inferno. Quantas vezes a gente fala coisas que se arrepende, e se descuidar, aquilo vai trazer muito transtorno. Então, sempre é bom orar. Então, para quem pratica Mateus 6,33, ele não precisa se preocupar com esse sufoco, que os espinhos causam. Ele busca a Deus em primeiro lugar, porque Jesus falou assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? É o bem mais importante que nós temos. Lembrando outro destaque aqui do pastor Joaquim Gonçalves, ele disse assim: tome cuidado com a amnésia espiritual. Ela começa devagar até virar amnésia total. Então, a gente sempre busca a Deus em primeiro lugar, tudo. Tem aquele hino muito bonito do conjunto, Deus em primeiro lugar. Não tem erro. Pode confiar, pode fazer essa prova de fé, que Ele vai honrar. Que coisa, irmão. Então, guarde aí, hein? Apostila na mão e Deus, a Bíblia no coração. Que coisa. O pastor Joaquim Gonçalves sempre falava, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu ouvi ele falando isso. E ele dizia assim: há mães que chegam em mim e falam: pastor, meu filho ganhou na vida, meu filho subiu na vida, é um médico, é um engenheiro. Nós não estamos de maneira nenhuma influenciando a você deixar os estudos, muito pelo contrário, Nós só estamos, é a Bíblia, não é nem nós, é a Bíblia que está te falando para você não deixar isso sufocar a palavra, não deixar isso se tornar mais importante do que a palavra. Aí o pastor Joaquim dizia assim: será que ele ganhou na vida mesmo? Será que ganhou na vida? Porque é médico, mas ele está aqui para lavar os pés dos santos, dos simples, dos humildes. Então, pense nisso, hein? O que é ganhar na vida? Só complementando o meu testemunho, não passou, acho que nem 6 meses. Muito bom, completo. Eu fui aprovado em 6 concursos. Não porque sou como que é a palavra? CDF, quando a pessoa é muito boa nos estudos. É ele que sabe. Ó, como que é? Não é nerd, não. Não porque eu sou um nerd, mas porque Deus honrou aquele ato de fé que eu tive. Em 6. Que maravilha, hein? Que testemunho. Eu tenho certeza que isso ajudou alguém nesta tarde, talvez deixando de vir nos companheirismos por estudo, trabalho. Eu vou assistir aqui pela internet mesmo, mas não tem a mesma atenção, não é?
E é diferente de você vir na igreja e dar o seu dízimo de tempo. Dízimo não é só de dinheiro, é de tempo também, né? Essa oferta para Deus. Bom, aí vamos ouvir o outro hino então, e aí o pastor Efraim vai vir aqui, também ele vai comentar a próxima parábola, que é a do trigo e do joio, é a próxima parábola. Então vamos ouvir octeto, que ainda não tá pronto ainda, né, o octeto, mas então eu acho que foi muito bem aproveitado e termina com o que foi semeado em boa terra. Esse daí, eu creio, você tem que crer que você é um desses aqui, ó. É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, desde que nós sejamos, o irmão Brana mostra que árvores nas escrituras são pessoas, né? Nós somos árvores. E que tipo de árvore? Frutífera? Sim, né? Porque você caiu em boa terra e você é nutrido diariamente nutrido com o melhor adubo que existe, a melhor água que existe, que é a palavra de Deus. Vamos então ouvir Havemos de colher. Ó, quem planta, colhe, hein? Sememos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Mesmo quando seres maus e perniciosos querem a semente boa destruir, vamos semeando sempre satisfeitos, pois colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes
Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, recompense. E agora nós vamos para a parábola do trigo e do joio. São Mateus capítulo 3, verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aí, aí tem, a partir do verso 36, tem a explicação da parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Boa tarde com Jesus, irmãos. Eu quero ler uns parágrafos aqui na mensagem Demonologia. O profeta diz: agora Jesus disse, o semeador saiu a semear. Ele disse: agora todos vocês são cristãos aqui. Todos levantaram a mão de qualquer forma, pentecostais, cristãos que nasceram de novo, muito bem. E ele disse: um semeador saiu a semear semente, e enquanto dormia, seu descanso, morte no intervalo, está vendo? E enquanto dormia, o inimigo veio e semeou o joio naquele campo. O que é o joio? Erva daninha, abrolho e coisas assim. Agora, e quando o agricultor, o pregador, viu esse joio crescendo, disse: deixe-me ir arrancá-lo. Ele disse: não, não. Também arrancarás o trigo, deixa-os crescer juntos. Há um campo de trigo aqui, há plantas rasteiras, urtigas, ervas de mau cheiro, tudo mais, está certo? Mas agora tem trigo aí. Agora a chuva cai muitas vezes sobre a terra para regá-la. Agora, para que a chuva? Não é para regar a urtiga. Agora observe e preste atenção. Não é para regar a erva rasteira. A chuva é enviada para o trigo. Mas a urtiga e a erva daninha têm tanta sede quanto o trigo. E a mesma chuva que cai sobre o trigo cai sobre a erva daninha. E a pequena erva daninha se endireita assim, e contente, regozijando, juntamente o tanto quanto o pequeno trigo fica em pé e se endireita.
mas por seus frutos os conhecereis. Aí está vendo? Agora, o mesmo Espírito pode abençoar um hipócrita. Isso golpeou alguns de vocês, arminianos, mas é a verdade. Essa é a verdade. Santidade foi-lhes enviado, o que eu também creio em santidade. Mas o mesmo Espírito, a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas por seus frutos os conhecereis. E eu olho por aqui e vou pego trigo, mas a erva daninha está toda atada, e vive da mesma chuva que cai para o trigo. E a chuva não foi enviada para a erva daninha, ela foi enviada para o trigo. Mas a chuva, estando no campo, o trigo estando, as ervas daninhas estando no campo de trigo, se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto. E a mesma chuva que fez o trigo viver, fez a erva daninha viver. Todas as coisas naturais tipificam o espiritual. Então o profeta está dizendo nessa mensagem de demonologia, ele está mostrando que a chuva, as bênçãos que caem sobre o trigo, caem também sobre o joio. E não é, como ele diz aqui, o pregador tentar arrancar este joio de dentro da igreja, porque vai danificar o trigo. Tem que deixar crescer junto. Vai ter hipócrita, vai ter falso, vai ter difamador, tudo no meio do trigo. Vai crescer junto e serão beneficiados. Quantos não são beneficiados por este ministério? Trigo, joio, todos os ministérios que já teve nesse Brasil e que tem, foi beneficiado pelo ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Direto ou indiretamente. Aqueles que estão doutrinariamente certos, aqueles que estão errados, todos foram beneficiados, receberam benefício, receberam desta chuva, receberam orientações, receberam desta graça. Agora é os frutos, irmão. É os frutos que vai mostrar se é joio ou se é trigo. É a sua posição, é a sua decisão, é a sua postura espiritual que vai mostrar o que está ali dentro. Se é um trigo ou se é um joio. É isso que vai diferenciar, porque é muito parecido, irmão. Tem um vídeo? Mostra o vídeo do joio do trigo. Tem um vídeo aí que acho que o pastor Joaquim Gonçalves rodou ele há algum tempo atrás. E não precisa nem de áudio não, só mesmo o vídeo. Quer ver? Vamos ver, só para nós conhecermos o quanto parece joio com trigo. Se tiver, olha lá, ó. Esse aí é o joio e o trigo, né? Então ele primeiro ali vai mostrar como que é o joio. Aparentemente, para quem não conhece, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas na hora que ele colocar na mão ali, ele vai amassar. Então ele primeiro pega o joio ali, amassa. O joio, ó. E o joio ali... Não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto tá nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. Entendeu? É que o trigo ele deu fruto, o joio não. O joio tem só aparência. Rapaz, só aparência. Só aparência. É. Só aparência de santidade. Ali é só fruto, é só barulho. Agora o trigo não, a coisa está dentro. É. O irmão Brana, pastor Efraim, o senhor lembra dessa história? Ele, acho que mais no começo de seu ministério, ele viu uma coisa... Eu ia falar sobre isso aqui. Mas pode falar. Porque, pode falar. Não, o senhor me ajuda, sim. O irmão Brana viu um negócio que de começo ele não entendeu muito bem, né? Tem coisas que a gente não entende e aquilo não vai te ser respondido na hora. Talvez vai ser depois de um tempo. O irmão Brana viu aqueles dois pregadores, né? Falei, acho que é melhor o senhor falar. Como o senhor já estava, o senhor já sabe melhor do que eu, porque eu lembro por alto aqui. Está escrito, mas eu não saberia resumir. O senhor quer falar? Pode falar. Eu vou resumir também.
o profeta visitou os pentecostais. Isso. É isso E mesmo. lá ele viu um falando em língua estranha e o outro interpretando. Ele não tinha esse conhecimento ainda. E no meio dos pentecostais, ele viu que era o genuíno Espírito Santo. Algo que ele não tinha ainda, aquele poder. E ele, com o dom que ele tinha, ele queria se aproximar daqueles homens, com um discernimento de um profeta, ele ia saber se era genuíno mesmo ou não. Ou não. E ele chegou no primeiro, ele disse que era um genuíno cristão, era um verdadeiro cristão. Mas quando ele chegou perto do outro e foi conversar com ele, então o dom de discernimento mostrou a vida daquele homem para ele, daquele pregador. A vida dele não estava correspondendo. Não estava correspondendo. Ele estava morando com a esposa loira, a esposa dele era uma morena, tinha filhos com ela, a vida dele estava totalmente fora do que aquilo ali, do que aquele acontecimento. Ele não tinha uma vida atrás, uma vida vivida para estar ali no meio dos pentecostais falando língua estranha e interpretando. Então, o trigo, ele tem uma vida vivida, irmãos. Agora, nós não podemos julgar igual Maria Madalena. Quem ia julgar? Esse é o perigo. Por isso que tem coisas... Raabe, exatamente. Tem que deixar com Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, deixa com Deus. É Deus que sabe quem é o trigo e quem é o joio. Mas, só que a Escritura diz, o joio está sendo ajuntado primeiro. A tecnologia está ajudando. Está ajudando este joio a ser ajuntado. O joio está sendo formado em molhos. Ele será tirado do meio do trigo, mas é Deus que vai tirar. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai tirando esse joio. Porque no grande batismo que a noiva vai receber, não vai ter joio no meio dela. Neste grande batismo vai ter só trigo. O joio já vai ter tomado o seu rumo, o seu caminho. Por isso que a gente não entende, tem hora, pessoa some e vai e tal. É Deus limpando, é Deus tirando. E isso daí tira muita dúvida da gente, porque às vezes a gente ficava assim, gente, mas essa pessoa estava lá, ela orava, ela glorificava, ela cantava, mas como pode ser essa... Mas é isso. Entendeu? A chuva cai, irmão Brano mostrou aqui, a chuva cai, não é para molhar o joio se beneficia da chuva que cai, mas é para o trigo, a chuva é em prol do trigo, o joio só é um beneficiário daquela chuva. Nós temos que ter em mente a pirâmide, ela vai só afinando, a igreja vai diminuindo, vai ficando trigo, talvez a lavoura é grande, mas porque o joio está no meio. Na hora que tirar, na hora que tirar, é só um molhinho. Olha a pirâmide, ela vai afinando. O irmão Brano fala que aquilo ali é a igreja, é a noiva. Cada vez ela vai diminuindo. Então essa é praticamente o nosso dia a dia. É o dia a dia da igreja. O joio vai saindo, o trigo vai ficando e vai limpando e vai chegando à perfeição. E isso aí também dá para ligar com esse daqui, ó. O que foi semeado, ouve a palavra, logo o que foi semeado em pedregais, né? Ouve a palavra, a recebe com alegria, então ele glorifica do mesmo jeito que o trigo, então, mas não tem raiz, é de pouca duração. Exatamente, ele dura um pouco. Muitos gritos, irmão, é natural. Muitos gritos, muitos pulos, é só questão natural. Quando a coisa vem de dentro mesmo é diferente. Às vezes é um avivamento interno. É um avivamento interno, é aquele avivamento galês. A coisa está lá dentro. Ele vai gritar um amém, ele vai falar um aleluia, mas a vida dele está coincidindo com aquilo correspondendo. Ali. Correspondendo. Tem muitos que grita, que salta, que pula, mas pisa no pé dele e vamos ver se a vida mesmo está ali dentro. Pisa no pé dele, dá uma cutucãozinho nele aqui e vamos ver do Espírito, e vamos ver os frutos do Espírito. É maravilhoso, né? Foi muito bom, muito bom. Deus recompensa todos que participaram. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos e aprendemos juntos nesta tarde.
E acima de tudo, Senhor, por termos um profeta que mostrou estas coisas para nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o lanche que nós vamos tomar, o culto da noite. Entregamos tudo em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Domingo que vem nós continuamos. E até lá, se Deus permitir. Vamos para o lanche agora, né? Saída porta 9. E não faça companheirismo lá no átrio da cozinha. Terminou de lanchar? Venha para cá. Deus os abençoe.